Eu quero te mostrar que essa parte aqui, ó, quando a gente for falar de oração, turma, oração vai entrar lá numa lógica que é assim, ó. Existe uma coisa chamada de período. Período. E o período, ele pode ser simples e ele pode ser composto. Então, olha que diferente. Um período simples, ele vai ter apenas um verbo. E verbo no português significa oração. Verbo é oração, tá? Então, um verbo, uma oração. O período composto, ele vai ter dois ou mais verbos. E aí a gente vai chamar isso de orações. Por que o nome da matéria é orações? Essa é a pergunta. Por que o nome da matéria é orações? Porque a gente vai trabalhar com dois verbos. A matéria de orações, ela pode beber facilmente na análise sintática. Pode. Tanto é que a gente vê, às vezes, aquela história do sujeito diferente, ligados pelo E, tem toda essa lógica. Mas a matéria de orações, ela vai funcionar assim, ó. Olha só que legal. Ela vai funcionar. A gente pode ter, não é que a gente vai ter. A gente vai ter lá o sujeito, e a análise sintática é a matéria que tem que revisar sempre. Depois um verbo, depois um complemento, depois um adjunto adverbial. Vamos aproveitar que a gente está muito afim e vamos resgatar o que são esses conhecimentos aqui que a gente estuda lá em análise sintática, lá em regência, lá em concordância, lá em crase, lá em pontuação. Vamos ver o que é isso? Olha só. Quando a gente estuda isso, significa dizer que eu tenho 5 possibilidades de sujeito para colocar ali. Eu posso ter um sujeito simples, que é aquele que só vai ter um núcleo. Eu posso ter um sujeito composto, que é aquele que vai ter 2 ou mais núcleos. Eu posso ter um sujeito indeterminado, que é aquele que é ou um verbo na terceira pessoa, ou o cara que tem o índice de indeterminação do sujeito. Eu posso ter um sujeito chamado de inexistente, que são aqueles casos especiais, né? Os casos em que o verbo haver, no sentido de existir e de ocorrer, o verbo fazer, indicando tempo e temperatura. Então, são esses caras aqui que são os caras que a gente vai trabalhar. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, sujeito inexistente e até, por que não, um sujeito oracional. E aí já fica um pouco mais complexo e entra lá para uma outra possibilidade que a gente vai ter. Então, aqui, ó, são os tipos de sujeito. Por isso que a análise sintática é importante, porque a gente vai estruturar ele numa lógica. Lá na transitividade, nos verbos, o que a gente pensa aqui? A gente pensa num verbo que não pede complemento, num verbo que pede complemento sem preposição, que é o VTD, um verbo que pede complemento com preposição, que é o VTI, um verbo que pede 2 complementos, que é o VTDI, e um cara que atribui uma característica, que é um VL. Então, a gente tem a transitividade, e aí, lembrando da ideia de que a gente faz, né, que é primeiro o sujeito, depois a transitividade, são esses caras aqui. Quando a gente fala de complemento, eu estou falando de quê? Eu estou falando de só existem 3 complementos de verbos, né? Que é o nosso objeto direto, o nosso objeto indireto e o cara chamado de predicativo. O que é o predicativo? É o que se relaciona com o verbo de ligação. Então, o VI não tem complemento. O VTD, OD. VTI, OI. O VTDI, OD e OI. E o VL predicativo. É isso. E aí vem os adjuntos adverbiais. O que são os adjuntos adverbiais aqui? A gente vai ter... a gente vai ter aqui, nos adjuntos, a ideia
de ideia, de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, de negação e assim por diante. Tá? Então, a gente vai ter isso aqui. Que a gente tem as funções sintáticas organizadas lá dessa forma, tá? Lá na função sintática aparece o sujeito, o verbo, complemento, tananã. A matéria de orações, ela surge aqui, ó. Quando a gente coloca uma coisa chamada de nexo. E esse nexo, que na FGV, hoje eu estava gravando provas da FGV, na FGV aparece com a palavra articulador. Na Fundatec, aparece com o nome de nexo. Na CES Gran Rio, aparece o nome de conjunção. Tudo isso é a mesma coisa, porque nexo é mais interessante porque ele vai ser um pronome relativo, e aí a gente vai começar a amarrar isso lá nas orações subordinadas, e ele pode ser as conjunções, turma. As conjunções, que são divididas em dois grupos. E aí, olha a matéria nascendo aqui, ó. As conjunções coordenadas e as subordinadas. Tá? Então, as coordenadas e as subordinadas, que são as conjunções que a gente coloca aqui. E aí, o que acontece ou pode acontecer na sequência, turma? A gente ter o mesmo sujeito ou um outro sujeito, mais um verbo, mais um complemento, mais um adjunto adverbial. Isso é possível, não significa que tenha que ter. E aí o nome da matéria se torna orações, porque a gramática entende que a gente vai olhar para esse verbo aqui, olhar para esse verbo aqui, e a gente pode ter um outro sujeito, um outro verbo, e seguir botando uma frase na outra, mas a gente vai ter que dizer qual é a relação que eles têm. E essa relação é a interpretação da matéria. É aqui que nasce a matéria de orações coordenadas e subordinadas. Porque tem a ver com pronome relativo e conjunções. Então, essa é uma lógica bem importante da gente observar, que é a lógica de que aparece análise sintática nas pequenas estruturas. A gramática diz, em alguns momentos, que o nome dessa análise sintática, olha que bonito, a gramática diz assim às vezes, ó. Ô, mano, isso aqui é análise sintática interna. E como a gente vai olhar para o nexo, chamam isso aqui, o conjunto dessas orações, de análise sintática externa. Porque a gente não analisa o que está lá dentro, a gente analisa a conjunção, a relação que elas estabelecem, diferente da interna. Isso é uma relação bem importante para a gente. Quando a gente faz pontuação, a gente pensa nisso, porque isso é a tal da ordem direta. Sujeito, verbo, complemento, adjunto. Isso é a ordem direta da pontuação. Isso é a ordem da busca da análise sintática. Isso é um curso de português, ó. Como é que é um curso de português? Concordância verbal, regência verbal, crase. É tudo isso, ó. Tá aqui dentro. Pontuação, o adjunto está deslocado. Eu tenho mais de um sujeito, eu tenho mais de um objeto. Isso é uma aula de pontuação. O que é uma aula de conjunção? Aí tem que ser o externo. Aí nós vamos ter que pensar tudo. Porque a aula de conjunção, a aula de orações, é aqui o foco, não aqui. Aqui. Então, é sobre isso a nossa mentoria hoje. O que a gente coloca ali que articula essas frases e dá um sentido das frases. Qual o sentido, Zambelli? O sentido que essa frase tem em relação a essa frase. É isso que a gente vai pensar hoje. Ficou claro para vocês assim esse começo? Posso dizer Sim, que claro. quando estiver fora de ordem direta, daí a finalidade da pontuação, isso aí dá. Quando a gente mexe na ordem direta, começa a nascer o conteúdo de pontuação. Porque aí o adjunto foi deslocado, a oração subordinada está na frente, eu tenho mais de uma conjunção, e aí começa a engrenagem acontecer. Mas não vamos sofrer com pontuação agora.
Quero fazer uma amarra para a galera que vai fazer redação. Um dos rolos de redação é assim, ó. Ah, tu tem uma frase fragmentada. Vocês já viram isso? Frase fragmentada. O que é isso? É uma frase que se quebra. É uma frase que tu não tem a outra oração para dar o sentido. A conjunção que tu botou não emenda corretamente. Então, isso é uma frase fragmentada. Uma frase que vai se quebrando. Tá, até aí estamos de boas. Agora vai começar a aula, tá? Desenhei o esqueleto e mostrei para vocês. Ó, o bagulho nasce ali. Agora a gente vai ver o que é o bagulho ali, ó. Vem comigo. Ah, vai ser muito legal essa parte. Ó. O que a gente vai ter? Quando a gente pensar nessas conjunções, então, essas conjunções... Eu vou entrar para outra via. Eu vou chamar de orações. Quando eu falar de orações, a gente tem que pensar que eu estou falando disso aqui, não dos verbos. Os verbos já tem que estar no xixi. Tem que sair no xixi, meu, é óbvio. É isso aqui que é o foco, tá? Essas orações, olha que bonito. Essas orações, elas são divididas em dois grupos. Elas são chamadas de coordenadas e de subordinadas. Muito legal. Essas coordenadas, elas são divididas de duas formas. Elas podem ser chamadas de assindéticas e sindéticas. Jesus, o que é isso? Bem mais fácil que tu imagina. Não tem como a gente falar de orações sem beber na pontuação. Tanto que quando tu estuda a pontuação, depois de já ter estudado análise sintática e orações, a pontuação vem de graça. Então é isso, tá? Vamos ver aqui. A Ana mandou um recado aqui no grupo, ó. Gente, estou desde as 5h40 da manhã nessa bagaça. Vida de concurseiro não é zamba, desculpa. Ô, Ana, nós estamos brincando. Não leva a sério o que a gente fala aqui, Ana. Aqui o que menos tem é coisa séria. Tá tudo certo, mulher. Que bom que tu tá aqui. Fica aqui com a gente, se tu puder. Ó, quem são as assindéticas? Sindeto é conjunção. Assindeto, sem a conjunção. Então, elas vão se valer sem conjunção. Agora pensa comigo. Pensa, olha aqui. Se eu tiver uma oração aqui e eu quiser ligar nessa oração aqui e eu não tenho a conjunção, o que eu vou ter que botar aqui para ela se ligar uma na outra? Pontuação. Então, elas são sem a conjunção, mas elas são com pontuação. Elas vão usar uma pontuação ali. Top. O que é uma sindética? Elas são com conjunção, que é o sindeto, que é o que amarra, e elas sempre vão ter pontuação. Sempre, sempre, Zambelli. Português, né? Vai ter umas exceções ali, pá, mas sempre. De maneira geral, é sempre. Quem são essas conjunções que podem ser chamadas de sindéticas? E aí começa a nascer a matéria, ó. São 5. Quem são elas? As aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. Então, são essas aqui que vão... Cada vez que eu olhar para esses bichos, olha que louco, né? Às vezes a gente fica, mas é muita conjunção, não vou conseguir decorar. Mas é que assim, ó, só existe adversativa nas coordenadas. Só existe alternativa nas coordenadas. Então, sempre que aparece numa prova, eu não vou ter drama, eu não preciso saber que o nome do bicho é oração, coordenada, sindética, adversativa. Porque se ela é adversativa, ela só pode ser coordenada, sindética, adversativa. Então, se a gente pega a prova, se a gente pega uma prova mais gramatiqueira, tu não sofre em saber tudo. Porque se ela é uma dessas aqui, a linha genética dela é essa, ó.
aditiva. Só existe oração coordenada sindética aditiva. Ah, mas e como é que ela é assindética? Ela não tem a conjunção. Aí ela vai usar só a vírgula. Aí eu vou ligar uma oração na outra por vírgula. Então, não tem por que a gente sofrer com isso, tá? Não tem por que a gente sofrer com essas relações aqui. Bom, quando a gente estuda essas conjunções, a gente pode fazer um detalhamento delas. E o que que a gente tem? A principal aditiva, o e. A principal adversativa, o mas. A principal alternativa, o ou. A principal conclusiva, portanto. E a principal explicativa, pois. E aí a gente tem o começo de um gigantesco estudo que é quais são as aditivas, quais são as adversativas. Aí tem umas tripas de oração, de exemplos. Acho legal a gente mapear as principais aqui, porque a gente vai começar a ter um pouquinho de maldade. Então, primeiro grupo das coordenadas, apresentei as coordenadas para vocês, agora a gente vai dar mais uma avançadinha aqui, e vamos falar das subordinadas. Mano, subordinadas, coisa mais querida. Subordinadas são 3. E a gente consegue ganhar um bom tempo nessas subordinadas, turma, quando a gente entende que aqui é que está o volume das questões. Ó. Aqui a gente vai ter volume. Essas subordinadas, elas podem ser divididas em substantivas, elas podem ser adjetivas e elas podem ser adverbiais. Bem, deixa eu só botar uma concordância lógica aqui. Está no singular, é no singular todo mundo. Adjetiva, substantiva, adverbial. E aí eu preciso que tu tenha uma maldade nesse teu coraçãozinho puro aí, tá? O que eu quero que tu entenda desse rolo? Que vai ter um detalhe que é assim, ó. Lá no começo das aulas, de todos os cursos da humanidade que a gente faz de português, tem um quadro no final da aula 1, que depois aparece lá na aula 4, que aparece depois na aula 6, que aparece em todas as aulas, que é a relação do que. O que no português, ele pode ser uma tonelada de coisa. Vamos lembrar desse quadro juntos aqui, ó. Olha como tu sabe o bagulho. Lá naquela aula, eu falo para vocês assim, tem uma divisão que é de pronome relativo e conjunção integrante, que é uma questão certa nas provas. A galera da Fundatec se debate sempre com essa questão. Pronome relativo, conjunção integrante. Pronome relativo, conjunção integrante. O que é isso? Vamos resgatar essa noção. Vamos resgatar. Vamos lá que hoje nós estamos afim. Não sai daqui. O que a gente estuda sobre isso? Deixa eu fazer aqui em cima. Aqui. Que o que pode ser um pronome relativo ou uma conjunção integrante. Pode ser outras coisas, pode ser. Mas como a gente está falando de orações, nos interessa essa dupla aqui. Como é que eu sei isso na hora da prova se eu estou desesperado? Um pronome relativo, a gente troca por o ou por a qual. Uma conjunção integrante, a gente troca pela palavra isso. E aqui, quando a gente estuda isso, a gente só está olhando para ele, morfologicamente. Olhando o que ele é. O que ele é? Ele é um pronome. Ele é uma conjunção. Agora, eu vou te falar o que ele introduz. O que ele lança para uma outra oração. E aí vai nascer o conteúdo agora. Ó. Te liga. Sempre que eu tenho uma substantiva, eu tenho uma conjunção integrante. Uma conjunção integrante. Agora, sempre que eu tenho... Então, assim, Zambelli, conjunção integrante é sempre o quê? Não, não. Conjunção integrante é que e se. Essas são as conjunções integrantes, tá? Então, conjunção integrante. Vamos fazer essa anotação aqui para a gente não perder, para depois, quando a gente estudar, a gente está ligado. Conjunção integrante, que e se, quando forem iguais a isso. Já uma adjetiva, não desiste, fica aqui. Eu sei que vai dando
trauma que a gente vai olhando e vai pensando, ah, meu Deus, não estou entendendo nada, Jesus. Fica aqui. Uma adjetiva, ela tem pronome relatives. Turma, pronome relativo é só o quê, Zambelli? Pronome relativo é tudo aquilo que a gente vê na aula de regência. É o que, é o a, o, qual, é o cujo, é o onde, o aonde. Todos esses caras. Se aparecer um pronome relativo, tu pode dizer oração subordinada adjetiva. Se aparecer uma conjunção integrante, tu pode dizer oração subordinada substantiva. É sempre assim, tá? Então, quando a gente pega provas que os caras são muito gramatiqueiros, a gente consegue eliminar muita coisa só por esses caras aqui. Porque não existe pronome relativo em outra oração. Olha que legal essa cola. Não existe pronome relativo em outro tipo de oração. Sempre que eu tenho um pronome relativo, tu tem a genética dele. Qual é a genética dele? Oração subordinada adjetiva. Sempre que eu tenho uma conjunção integrante, eu já tenho a genética dele. Qual é? Oração subordinada substantiva. Então, aquela primeira aula, bem topeirinha lá do começo, que a gente identifica quem é quem nessa brincadeira aqui, nos dá um puta avanço no conteúdo quando a gente se dá conta que as orações nascem delas. E aí a gente tem um assunto bem difícil, que a galera chora na hora de fazer, mas a gente sabe só pela origem do bicho. Quem que ele introduz, qual é a oração que ele nos dá.